A graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Que Deus possa abençoar este momento na presença dEle, sabendo que Ele se faz presente entre nós, né? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 14. Então, hoje nós vamos estudar João capítulo 14, vamos no verso 16, queridos. João 14, 16 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E no verso 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença para vivenciarmos esse Evangelho que o Senhor anunciou, a quem o Senhor deu a autoridade e a missão ao Espírito Santo de nos anunciar, de nos fazer lembrar. Então fala conosco nessa manhã, nos faz lembrar tudo o que o Senhor disse, que o Teu Espírito possa produzir a boa obra que Ele veio fazer em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Bom, esses 3 versos que nós lemos aqui, e claro, tem vários outros, mas esses 3 versos falam de alguém a quem Jesus enviaria, né? Jesus estava de partida, iria para a cruz, e aí vem o grande desalento dos discípulos, né? Que haviam vivido ali 3 anos e meio com Jesus e ficariam agora por conta própria num mundo selvagem, num mundo duro. E aí Jesus acalma o coração deles e disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei da parte do Pai o conselheiro, o ajudador, o consolador, ou no grego o parakletos, para lhes ajudar. E essa, queridos, é algo que deixa as pessoas curiosas, né? Qual é o papel do Espírito Santo aqui na Terra? Afinal, da Trindade, né, das 3 pessoas, a triunidade, como eu gosto de chamar, das 3 pessoas, o Espírito Santo parece ser a pessoa mais misteriosa, né? Menos conhecida, menos falada, que às vezes a gente não sabe muito bem qual é o papel do Espírito Santo aqui na Terra. Então, muitas vezes o desejo nosso é saber qual é a ação dele aqui. O que ele faz em nosso meio? Qual é a principal missão dele em nós? E claro que a gente poderia abordar aqui várias coisas que ele exerce, que ele faz, mas vamos aqui tratar do que é primordial. Veja só, muitas vezes o Espírito Santo é reduzido, em alguns lugares, a uma mera emoção. Estou sentindo o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um arrepio, é um tremelique, a pessoa rodopia, a pessoa sapateia, ou cai no chão, tem várias manifestações por aí. Claro que ele pode até produzir isso, ele tem a liberdade de fazer esse tipo de coisa como uma manifestação física, uma manifestação corporal de uma realidade espiritual. Nenhum problema com isso. Agora, o problema é se você reduzir o Espírito Santo a isso. O Espírito Santo é isso, quem não tem arrepio, quem não tem tremelique, etc., não tem o Espírito Santo. Aí é uma confusão, é uma distorção, na verdade, da missão dele, né? Porque se você reduzir o Espírito Santo a uma emoção, de novo, é uma redução. Não, ele não é uma emoção, ele é uma pessoa que tem uma missão, e essa missão nem é produzir emoções, produzir arrepios. Não, se fosse isso, era uma coisa muito pequena, né? Tem gente que assistindo o jogo do Flamengo se arrepia muito mais. Ou chora, né? E o pior é que tem gente que rodopia, grita, pula, sente arrepio, toda essa coisa, mas chega em casa e espanca a mulher. E isso tem pouco, queridos? Tem, aos borbotões. Como diz, tem igual mato. Então, vê-se que o Espírito Santo não pode ser reduzido jamais a uma mera emoção. E ninguém melhor que o próprio Jesus para explicar para nós qual é a missão do Espírito Santo, já que Jesus está dizendo: eu lhes enviarei e ele fará tal e tal coisa. E nessa passagem que nós lemos, 3 termos fundamentais são utilizados para descrever essa terceira pessoa da Trindade. Ele é chamado de o Espírito da Verdade, ele é chamado de o Espírito Santo e é chamado também de o Conselheiro.
Esses 3 termos que nós vamos abordar aqui para elencarmos aqui a função, o papel dele em nós. E nós veremos que esses 3 termos estão profundamente interligados, né? Bom, no início do capítulo 14, Jesus disse que ele era a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus diz, eu sou a verdade. E aqui Jesus diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Porque a verdade, para Deus, é algo extremamente importante. Foi Jesus que disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, olha a imensidão da importância da verdade. Então, se ele é o Espírito da verdade, é por isso que Jesus diz que, quando ele vier, ele convencerá. Então, convencer é fazer com que a pessoa venha concordar que determinada afirmação é uma verdade. Então, ele convencerá o mundo, as pessoas, o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vem ensinar qual que é o caminho errado, o pecado, não vá por aqui. Ele vem ensinar qual que é o caminho certo da justiça, vá por aqui. E ele vai dizer as consequências de ambos os caminhos, que é o juízo. O caminho da justiça e o caminho do pecado, ambos produzem as suas determinadas consequências. Então, ele é o Espírito da verdade, ele vem nos convencer. Então, você já vê qual que é o papel primordial do Espírito Santo. Anunciar a verdade, convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele vem nos ensinar. Espírito da verdade, ele vem nos ensinar. E ensinar o quê? É o trecho que nós lemos. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Qual que é a missão dele? Ensinar. O quê? Todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu, Jesus, lhes disse. Então, ele vem ensinar o quê? O que Jesus disse. Jesus não é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Então, se ele é o Espírito da verdade, ele vem nos ensinar justamente o que Jesus disse. Agora, não é, isso é importante frisar, não é um mero ensino acadêmico. Não é um conjunto, é uma disciplina, um conjunto de tópicos, uma lista de doutrinas que você tem que decorar. E o pastor vai perguntar aqui, verdadeiro ou falso? Fala uma doutrina, né? Letra A, B, C, D e E, marque qual é a doutrina correta. Não, não é meramente um ensino acadêmico. Se fosse isso, a verdade não seria Jesus, seria algo fora dele. Né? Não, a verdade é Jesus, é uma vida, é algo vivo. Então, a verdade que o Evangelho nos ensina, queridos, é uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de falar, uma forma de agir. É um viver, uma vida. Não é algo intelectual, é uma espiritualidade aplicada na vida. O Evangelho, como Jesus nos ensina em uma das suas parábolas, é como uma semente. Você lança ela no chão, e qual que é o objetivo dessa semente? É gerar conhecimento? Meramente conhecimento teórico? Não. O objetivo de uma semente é gerar vida, e uma vida em abundância que se multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, a missão do Espírito Santo na Terra, a principal, é nos ensinar a viver. Ensinar valores, ensinar uma forma de vida e que nós precisamos encarnar esses princípios que eles nos ensinam. Então, veja só, se o Espírito Santo, se essa verdade é uma forma de viver, crer, né, que a gente fala muito sobre crer, sobre fé, crer não é um mero assentir mental, não é um mero você concordar, não, crer, você demonstra vivendo aquilo que você diz crer. Tem que ser, queridos, uma forma de viver. Não adianta você dizer, eu creio em tudo que Deus diz, eu creio em tudo que o Evangelho fala, em tudo que a palavra fala, só que eu vivo outra coisa. Para Deus, isso não é crer. Eu creio em tudo isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é lindo, eu acho maravilhoso, mas eu vivo outra coisa. Isso, aos olhos de Deus, não é crer. É a parábola dos 2 filhos que Jesus narra. O pai veio e chamou os 2 filhos, vamos para a vinha, me ajudem lá na plantação. E um dos filhos fala, claro, pai, eu vou, conte comigo. Que isso, pai, eu estou aqui sempre para o Senhor. Só que ele disse que ia e não foi. E o outro filho reclamou, eu não vou, não quero saber disso, mas acabou indo. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Aquele que disse, eu creio em tudo que o Evangelho ensina, mas não viveu, ou aquele que muitas vezes não tinha todo o conhecimento doutrinário, mas viveu,
qual realizou a vontade do Pai. Então, crer, queridos, é internalizar, é realmente aprender essa verdade, vivendo ela. Você crê na proposta de vida que o Evangelho te faz? Então, você vive essa proposta. Crer, isso é muito importante, não é simplesmente acertar o nome do Deus certo. O nome do Deus certo é Jesus. Não, crer é você fazer dele o Senhor da sua vida, aquele a quem você dá ouvidos, seguindo. O apóstolo Tiago, ele chama de fé morta. Quem diz que crê, eu creio, tudo lindo, mas não vive. É uma fé morta. Pergunta para cada um de nós aqui. Examine-se a si mesmo. Vamos lá. Esquecendo os ritos por um momento. Esqueça por um momento a questão de se você vai à igreja, se você ora, se você lê a Bíblia, se você oferta aqui. Deixe isso de lado por um segundo. Se as pessoas olharem apenas a sua vida, o seu dia a dia, o seu comportamento, você seria identificado como um seguidor de Cristo? Imagine que filmassem você, no seu dia a dia, e aí colocassem numa enquete. Olha, assista esse vídeo. Você acha que essa pessoa é ateia, é uma cética, é uma pessoa cristã, é uma pessoa budista, é uma pessoa sem religião nenhuma? Nessa enquete, você seria identificado como? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque Jesus disse, eles saberão, pessoas de fora, saberão que vocês são meus discípulos. Saberão se vocês amardes uns aos outros. Então as pessoas sabem, pelo seu viver, pela maneira que você se porta, fala e age, que você é um seguidor de Cristo, ou não. De novo, fé tem a ver com viver, não é apenas palavras, é se você encarnou o Evangelho na sua vida. Se Jesus viesse conviver com você na sua casa, se ele passasse ali alguns dias, ou talvez 1 mês, 2 meses na sua casa, como seria? O que você teria que mudar? O que você mudaria? Será que você mudaria muita coisa? Pô, Jesus está aqui dormindo na minha casa, Jesus está aqui almoçando, jantando. Eu preciso mudar aqui, porque se ele me ver fazendo tais coisas, ele vai reprovar. Você mudaria muita coisa? Então veja só, queridos. Que tipo de cristianismo a gente está vivendo? Porque ele já convive conosco. Ele está presente sempre, ele é onipresente. Você vive a sua vida diária como se Jesus estivesse presente? Como se Jesus estivesse na sua frente? Como se Jesus estivesse ao seu lado? Como se Jesus estivesse na sua casa? Ou não? E se não, você é o quê? Você é um ateu? Veja, queridos, essa é uma realidade que eu não consigo não enxergar. Para mim, Jesus está sempre presente, porque Deus é onipresente. Então você tem que viver como se Jesus estivesse sempre contigo. Abra os olhos, queridos. Abra os olhos. Essa é uma realidade que existe, que está o tempo todo. Então, se Jesus fosse viver 1 mês ou 2 meses na sua casa, você pararia de dizer algumas coisas, pararia de assistir algumas coisas, pararia de agir de determinado modo, então pare agora. Porque Ele é onipresente, Ele está entre nós. Não é possível que um cristão não consiga enxergar uma realidade tão óbvia como essa e tão presente como essa. Veja só, quando Jesus diz, quem me confessar diante dos homens será salvo, você acha que confessar Jesus é levantar a mão, vir à frente aqui diante de vários cristãos, é apenas isso? Não, confessar Jesus é confessar Jesus na vida. Todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Situação de sofrimento, situação de contrariedade, situação de perseguição, de irritação, de dissabor, de impaciência. Todas as situações. Você confessar Jesus, não da boca para fora, mas com a sua vida. Como Jesus diz, é na terra, é no mundo que a gente confessa. Porque ele disse, vocês têm que ser sal da terra, não apenas sal da igreja. Sal da terra. E luz, não apenas a igreja, luz do mundo. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e deem graças ao Pai que está nos céus. As pessoas dão glória a Deus, agradecem a Deus por causa do que você faz, por causa do que você fala. Como Deus diz a Abraão, sê tu uma bênção. É isso que nós temos que ser para o mundo, queridos. Nós temos que ser uma bênção. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer nos transformar em pessoas que são uma bênção ambulante. Pessoas que fazem o bem, que
transformam o mundo pela sua própria presença ali. Veja, vir para o Evangelho e não mudar nada é realmente não entender a proposta. Você mudou pouco, mudou muito, está mudando, ou apenas talvez mudou coisas tópicas, né? Parei de fumar, parei de beber em excesso. Não, queridos, o Evangelho é muito mais do que isso. Jesus deixou claro que quem quer entrar no reino dos céus tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura, tem que renovar e transformar a sua mente. Então, viver o Evangelho, queridos, é uma mudança de ser, é uma mudança de cerne de vida, é uma mudança no eixo da vida. Ou seja, o tamanho da mudança, se é nascer de novo, se é ser uma nova criatura, se é transformar a mente, o tamanho da mudança é imenso. E tem que ser uma mudança não tópica, não nessa questão, naquela... Não, tem que ser uma mudança existencial. Da forma que enxerga o mundo, da forma que vive, tem que ser algo muito grande. A sua mente foi transformada, foi renovada, como o Evangelho insiste que deve ser? Ou você continua pensando da mesma forma de antes, mas com leves e singelas mudanças? Não, queridos. O Evangelho quer mudar muito mais do que isso. Então, veja, a sua vinda aqui à igreja não pode ser algo meramente protocolar. Vou lá assinar minha lista de presença, aguento ali um pouco e vou embora. Não. Tem que ser objetivando uma mudança, um crescimento, uma transformação. Ou seja, aprender a verdade para aplicar ela na vida. E isso requer compromisso com o que você aprende aqui. É o que Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica, será como uma casa firmada na rocha. Se não pratica, não interessa quantas vezes vem à igreja, quantos louvores você canta. Você vai ser uma casa, como Jesus diz, firmada na areia. Não vai aguentar o tranco da vida. Então, tem que ouvir e tem que praticar. Como Jesus diz em João 13, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticares. Tem um verso que também é muito importante, que o apóstolo Paulo nos diz, que a letra mata, mas o espírito vivifica. O que ele quer dizer? Que o mero conhecimento de doutrinas, como se fosse uma disciplina, isso é estéril. Isso não produz nada se você não coloca em prática. Pelo contrário, você até piora se você sabe muita coisa. Porque você começa a usar aquele conhecimento para ser juiz dos outros. Para ficar dizendo o que o outro está falando de errado, está dizendo de errado, etc. Não. A letra mata, mas o que vivifica? O espírito. É você trazer isso para dentro do seu ser. Esse evangelho que está nessas páginas passar a ser escrito no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e se transformar em um jeito de viver. É a vida que vivifica. É o espírito no sentido de vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, o conhecimento gera soberba, mas o amor edifica. Ou seja, o amor, o viver do evangelho é o que edifica. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, as palavras de Jesus, é para você vivê-las. É para você colocar na sua vida. Então, Deus não pode ser uma matéria, não pode ser uma anotação em um caderno. Tem que ser algo que deve ser vivenciado. É por isso que Jesus diz, eu sou a verdade? Sou. Mas não é verdade para ficar na mente. Jesus diz, por isso que ele diz, eu sou uma verdade, mas sou uma verdade que deve ser aplicada no caminho. E eu sou uma verdade que deve ser aplicada na vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. Então veja que é tudo interligado e tudo apontando para você viver. Se a verdade que você lê nas Escrituras, que é pregada aqui, não se transforma em um caminho, em uma vida, então é simplesmente letra que mata. Deus, queridos, não quer estar confinado a um livro que você abre aos domingos, por 2 horas, fecha e deixa ele lá trancado até o próximo domingo. Não, Deus não é um mero conhecimento. Deus quer que você viva ele, pratique o evangelho, para que você se torne presença de Deus na terra. O que Jesus nos diz? O apóstolo Paulo nos ensina que nós somos o corpo de Cristo na terra. E a pergunta, você tem sido o corpo de Cristo na terra? Ou seja, você é uma manifestação viva do evangelho.
uma manifestação viva de Cristo na terra, de novo, se filmassem a sua vida, o seu dia a dia, as pessoas olhariam, esse realmente se parece com Cristo. Não parece com um ateu, nem com um cético, nem com um budista, não, isso aqui parece com Cristo, é corpo de Cristo na terra. Você seria identificado assim ou não? É isso que o Espírito Santo quer produzir. Isto, se você seria identificado com Cristo. E aí vamos para o segundo termo, se ele é o Espírito da verdade, estamos tratando dessa verdade. Essa verdade é o quê? Um mero conhecimento? Não. É vida, é forma de viver. E ele, segundo termo, é um Espírito Santo. Ou seja, um Espírito que é uma presença marcante de santidade e, portanto, se ele age em nós, ele quer produzir isso em nós, santidade. Olha só, 1 Tessalonicenses 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos, veja que é um Espírito de verdade, então a verdade precisa ser anunciada. Já os instruímos, ensinamos vocês, ministramos a vocês acerca de como viver a fim de agradar a Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer. E, de fato, vocês assim estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, quando vocês vêm à igreja, esse tem que ser o objetivo, crescer mais e mais. Pois vocês conhecem, veja como tem, de novo, a ligação com a verdade, os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Agora, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esse aqui é um verso que eu cito muito e eu acho muito importante citar muitas vezes. A vontade de Deus para a sua vida é que você se santifique. Essa é a pergunta talvez mais distorcida que as pessoas fazem no meio evangélico. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Será que é trabalhar no lugar X, trabalhar no lugar Y? Será que é cursar a faculdade X, a faculdade Y, comprar o carro X, morar no lugar X, lugar... Irmãos, essas questões tópicas, escolha você. Deus te deu livre-arbítrio. Se não fosse para você ter livre-arbítrio, ele teria criado robôs. Ele te deu livre-arbítrio. Pese os prós e os contras, use de sabedoria, escolha. Se ele tiver algum objetivo com você em determinado local, em determinada situação, ele vai te fazer saber, ele vai falar com você. Não precisa da sua ajuda para te revelar a vontade dele. Se ele tiver alguma vontade específica, em alguma situação. Agora, a vontade de Deus para a sua vida, guarde isso, é que você se santifique, é que você se torne mais parecido com Cristo, é que se você encarne o Evangelho, viva o Evangelho, cresça o Evangelho. É isso que ele quer produzir. Por isso que ele é o Espírito Santo, é o Espírito que vai gerar essa vontade de Deus, que é produzir em nós cada vez mais santidade, nos tornar mais parecido com Cristo. Então, quer fazer a vontade de Deus? Faça o que ele te revelou e o que ele pediu, que é se santifique por meio do Espírito Santo. Olha o que Jesus diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus. Então veja só, é uma ação do Espírito Santo, mas ele trabalha em conjunto conosco. Você tem que tomar uma decisão. Você decidir fazer a vontade de Deus. Então, tem uma questão de livre-arbítrio de você decidir. Eu escolho na minha vida me parecer com Cristo. Eu quero crescer naquilo que o Evangelho quer produzir em mim. Eu quero que a palavra se torne viva. Eu quero encarnar o Evangelho. Eu quero que as pessoas me identifiquem com Cristo. Precisa ser uma decisão sua. E olha só o que o apóstolo Paulo nos diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então veja só, você precisa, lembrando lá do Espírito da Verdade, de uma transformação de mente. Porque tudo passa pela mente. Antes de você falar, antes de você agir, antes de você realizar alguma coisa, tomar uma decisão, passa pela mente. Então você precisa ter a mente transformada, lavada pelo Evangelho, e com isso você vai viver a vontade de Deus, que é qual? Você se santificar, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais agradável. Colossenses 1, olha só, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Pelo que os apóstolos oravam? Pelas pessoas, olha só. De pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, verdade, da vontade de Deus, que é a santificação, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, para quê que a gente
conhece essa verdade, essa sabedoria, esse entendimento espiritual, esse pleno conhecimento. Para quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em que tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, isso aqui que os apóstolos estavam orando e é a missão do Espírito Santo. O quê? Ser cheio do pleno conhecimento, ter sabedoria, ter entendimento espiritual. Para quê toda essa sabedoria? Para quê todo esse entendimento? Para que vocês, a partir desse conhecimento, possam viver de maneira digna do Senhor. Para que possam agradá-lo. Para que você frutifique em boas obras. Para onde você for, você está gerando frutos de boas obras, melhorando ambientes, sendo uma bênção para as pessoas, sendo uma bênção para o mundo. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é, queridos? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não precisa consultar nenhum profeta. A palavra já te revelou. A vontade de Deus para minha e para a sua vida é a nossa santificação. Que a gente cresça, que a gente frutifique em boas obras e a gente continue nesse processo. Veja, a vontade que a pessoa tem é algo que ela quer produzir, correto? A pessoa tem uma vontade. Bom, essa vontade eu tenho, eu quero produzir algo. Então, o que Deus quer produzir? Essa vontade dele quer produzir. A gente está falando, a vontade de Deus é a nossa santificação. Essa santificação é algo que o Espírito Santo quer produzir. E o que ele quer produzir? Todo produto a gente chama de um fruto. Então, qual que é a produção do Espírito Santo em nós? É isso aqui que ele faz, queridos. Essa aqui é a missão dele. O Espírito Santo está na terra, está em você para produzir isso aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aqui é a lista do que Deus quer fazer na terra, quer fazer em você. É isso aqui que Ele quer para você. Qual a vontade de Deus para a minha vida? A minha santificação, que é isso aqui. Mas se essa é a lista primordial e prioritária de Deus e a missão do Espírito Santo, talvez seja a lista de coisas que os cristãos desprezam. Qual é a lista de coisas que os cristãos desprezam? Mansidão, amor, amabilidade, paciência. É a lista de coisas que os cristãos desprezam hoje em dia. Qual é o cristão que busca, nas suas orações, na sua vida prática, aprimorar a sua paciência? Qual é o cristão que vive isso? É a lista de prioridades de Deus e é a lista de coisas desprezadas pelos cristãos, para você ver como nós estamos com um problema aqui. E eu quero trazer isso para que seja uma lista de prioridades para a sua vida. Você tem crescido nisso, ou você está crescendo nisso a partir dos anos, ou você está resistindo ao Espírito Santo, bloqueando o Espírito Santo. Porque é isso aqui que ele quer produzir. Fruto é o que ele quer produzir. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o objetivo de Deus para a minha vida? Quais são os sonhos de Deus para a minha vida? Quais são as promessas de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso aqui, queridos. Que você se torne uma pessoa mais amorosa. Que você se torne uma pessoa alegre, leve para a vida. Que você se torne uma pessoa que transmite paz para onde você vai. Uma pessoa que é paciente com as fraquezas, com os erros, com a tolice das pessoas. Que você se torne uma pessoa amável. Todo mundo olha para você, essa é uma pessoa amável. Caramba, que pessoa legal. Você se torne uma pessoa bondosa. Todo mundo olhe para você e saiba que pode contar contigo, porque você é bondoso. Uma pessoa fiel, fiel a Deus em todos os compromissos na igreja, fiel às pessoas com aquilo que você assume. Mansidão, você se torna uma pessoa mansa. A pessoa olha para você e sabe que se falar uma tolice, que se pisar num calo seu, não vai vir uma montanha de acusações, de ofensas e de confusão, de gritaria, qualquer coisa, porque você está se tornando uma pessoa, já é manso e vai se tornando cada vez mais. E domínio próprio, uma pessoa que se controla diante das situações da vida. Não é facilmente irascível, não é uma pessoa que explode para todo lado. Se você não vive isso, o Evangelho não está produzindo o fruto que quer ser produzido na sua vida. Isso, queridos, é muito sério. Isso aqui é a missão do Espírito Santo, que muitas vezes é desprezado pelos cristãos e é bloqueado pelos cristãos. As pessoas muitas vezes não querem ser mansas, não querem ter paciência, não querem ter domínio próprio. Você tem crescido nisso? Ou você tem sido uma barreira intransponível para o Espírito Santo? Em que direção o Evangelho está te fazendo crescer, querido? Se você não está crescendo nisso aqui, o que é o Evangelho?
Jesus é o nosso exemplo de tudo isso aqui. Tudo aqui, esses frutos do Espírito, 9 frutos do Espírito, você vê totalmente encarnados por Jesus. Jesus vivia isso, e Ele quer ser exemplo para nós, e quer que você viva isso. É isso que o Evangelho quer produzir. Veja, às vezes as pessoas ficam impressionadas com as manifestações do Espírito Santo lá no Pentecostes, né? Os apóstolos falaram em diversas línguas, de diversas nações. Tudo isso foi muito interessante. Mas não era o objetivo primordial do Espírito Santo. O objetivo primordial dele foi capacitar os apóstolos para pregar o Evangelho e salvar vidas, e transformar aqueles apóstolos de pessoas extremamente egoístas, de pessoas mesquinhas, de pessoas briguentas, de pessoas covardes, de pessoas traidoras, em pessoas mansas, em pessoas amorosas, em pessoas pacíficas, em pessoas com domínio próprio, em pessoas bondosas, em pessoas, enfim, com fidelidade, etc. Foi isso que o Espírito Santo fez. Você vê os apóstolos antes e os apóstolos depois, houve uma ruptura, houve uma transformação. Porque veio o Espírito Santo e mudou o coração deles. Essa é a principal missão. Porque como é que vai ser pregado o Evangelho, como é que vai ser anunciado o Evangelho com o coração que eles tinham antes? Não funcionaria. Jesus, que é o nosso exemplo desses frutos, tem que ser o autor e consumador da nossa fé, do nosso jeito de viver, da nossa forma de viver. O justo, ele vive pela fé. Você tem que viver por esse Evangelho que você diz crer. Jesus diz, aprendam de mim, pelo amor de Deus, que sou manso e humilde de coração. E só assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Mas as pessoas ficam orando, oh Deus, me dá descanso para a minha alma, me dá descanso, ótimo. Mas Jesus disse, se você quer descanso para as suas almas, ore, mas você tem que aprender com Ele. Com o Espírito da verdade, com o Espírito que te santifica a ser manso e humilde de coração. Nesses dois critérios, manso e humilde de coração, você tem crescido? Então não está aprendendo com Jesus. Jesus disse no Sermão do Monte, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então é obrigado você ser uma pessoa perfeita? Não, a nossa salvação é pela fé, graças a Deus. Mas isso tem que ser um alvo de você crescer, de você se santificar, de você se tornar uma pessoa melhor. Você tem que ter sede e fome de justiça. Olha, queridos, a salvação pela fé, né, nós temos ensinado isso, a salvação pela fé não é para te desmobilizar, te desincentivar a praticar boas obras. Pelo contrário, é para te impulsionar. Eu já estou salvo, a cruz de Cristo, o que Jesus fez por mim na cruz, já me salvou. Então, pela gratidão que eu tenho a Ele, e pelo amor que eu tenho pelo que Ele fez por mim, eu vou crescer em boas obras, eu vou me santificar, vou me tornar uma pessoa melhor. Por gratidão. A salvação pela graça é interessante que revela o coração das pessoas, porque muita gente diz assim, Jesus perdoa, eu já estou salvo, não vou ser salvo não é pelas obras, então não vou fazer muita coisa. Ou seja, a salvação pela graça revela muitas vezes o egoísmo da pessoa. Agora, quem realmente quer o Evangelho, entendeu o Evangelho, quer ser parecido com Jesus, vê Jesus como um objetivo, vê Jesus como um exemplo, como alguém que admira tanto, eu quero ser parecido com Ele. Essa pessoa não está nem aí para isso, ela vai praticar o bem sempre. Já estou salvo? Que bom, mas o que eu quero é ser parecido com Jesus e eu vou praticar o bem sempre. Então, o que Jesus diz, nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, Ele está dizendo, vocês têm que ser pessoas admiráveis. Vocês devem ser pessoas admiráveis. Que onde vocês chegam, vocês trazem sabor ao ambiente, sal. Vocês chegam no ambiente, vocês iluminam o ambiente, vocês são luz do mundo, vocês saneiam o lugar, porque vocês chegaram. Porque chegou uma pessoa pacífica, porque chegou uma pessoa bondosa, porque chegou uma pessoa mansa. Chegou no lugar uma pessoa que vai trazer o bem, porque é uma pessoa admirável. Seja uma pessoa admirável. O Espírito Santo, então, é o Espírito da verdade, nos ensina o Evangelho, que nós devemos fazer, para que a gente coloque em prática. Esse colocar em prática é a santificação, que é o Espírito Santo, o Espírito que nos santifica. A partir da verdade, e a partir desse crescimento, que a gente tem que crescer sempre, nós precisamos da ajuda dele. Por isso que aí vem o terceiro termo, ele é o conselheiro. Então, para essa mudança, nós precisamos de alguém que nos aconselhe, que nos ajude,
que nos interpele, que nos incomode, que nos ensine. Nós precisamos de um ajudador. Muitas pessoas na vida, olha só, hoje em dia, buscam se aconselhar. Se aconselhar com terapeutas, se aconselhar com os amigos, se aconselhar com coaches, né? Hoje tem muito a história do coach. Ou mesmo se aconselhar com pastores. Tudo isso tem a sua validade, tem certa validade e é útil em muitos momentos. Mas o seu principal conselheiro deve ser o Espírito Santo, que muitas vezes nem é o principal, é totalmente esquecido. Ele precisa te aconselhar na vida. No Salmo 143 diz, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Peça ajuda a Deus para o quê? Para ganhar carro novo, para passar em concurso? Por favor, sim. Mas não se esqueça do primordial, da vontade de Deus. Que você se torne uma pessoa mais mansa, se torne uma pessoa mais amável, mais amorosa, tenha mais domínio próprio. Tudo isso. Peça conselhos para Ele, que Ele te aconselha. 2 Pedro, capítulo 1. Olha só. O seu divino poder. Então, Deus nos deu um poder que é humano? Não, é divino. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento, olha a verdade aí, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio dessas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Qual que é a natureza divina? Aqueles frutos do Espírito. Para que vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, veja só, ele já nos deu poder, já nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Para quê? Para que a gente viva essa natureza divina. Para que a gente abandone a corrupção do mundo e viva isso, mansidão, domínio próprio, paciência, amor, alegria, paz. Ele nos deu esse poder. Ele nos deu todas as coisas, nos deu promessas para que a gente viva isso. Agora, qual que é o nosso papel? Se Ele nos deu esse poder, se Ele nos dá esse conhecimento, se nós temos o conselheiro, continuação aí desse verso. Por isso mesmo, nós temos uma missão, nós temos um papel. Empenhem-se para, olha o que ele diz, acrescentar a sua fé. Você diz que crê? Muito lindo. Agora, é só o primeiro passo. Agora, acrescente a sua fé, a virtude, todas essas virtudes nós falamos, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Ou seja, os frutos do Espírito, você tem que se empenhar para crescer nisso. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, olha, tem que existir e tem que continuar crescendo. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então veja, Ele nos deu tudo o que é necessário para a vida, para você viver, e para a piedade, para você ter esses frutos do Espírito. Então não adianta e não me venha justificar. Não, eu sou assim porque eu nasci assim, ou é a minha personalidade, ou na minha família são assim, ou eu aprendi a ser assim. Não venha argumentar com Deus, queridos. Ele, com um poder divino, já te deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Não tem argumento com Deus, queridos. Tudo que a gente chama, é minha personalidade, eu cresci assim, tudo isso a Bíblia chama de carne. Você tem que mortificar essa carne, deixando as coisas que para trás ficam, eu sou uma nova criatura. Eu deixo as coisas que para trás ficam e vou viver em novidade de vida. Se você tem uma personalidade difícil em alguma dessas áreas, algum desses frutos do Espírito, não tem problema. Você tem um poder divino. Você tem um conselheiro, você tem o Espírito Santo para quebrar essa casca, para quebrar essa crosta de coisas ruins e arrancar isso fora. O que não pode é você se justificar. Não, mas é porque, eu já tentei, não deu certo, eu sou assim. Se você relativizar o ensino do Evangelho, se você se justificar, você está quebrando isso que ele disse. Empenhem-se junto com o conselheiro, junto com o consolador, com o ajudador, para quebrar isso. Então você tem que encarnar o Evangelho na sua vida. Próximo verso aí, por favor. Olha só, Deus é poderoso para quebrar essa crosta.
para arrancar de nós essa maldade. Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça que for necessária. Para quê? Para quê? Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Quer dizer, é uma missão de Deus isso ou não? Ele está dizendo, eu sou poderoso para acrescentar a vocês o que for necessário, toda graça, tudo o que for preciso, eu vou fazer, Deus está prometendo. Para quê? Para que em tudo, todas as coisas, em todas as situações, em tudo que é necessário, não é que vocês só produzam boas obras. Deus não quer uma pessoa relativamente mansa, relativamente com domínio próprio, relativamente amorosa, um pouco amável, não. Que vocês transbordem em toda boa obra, é para transbordar, queridos. O que Deus quer para você é que você transborde nesses frutos do Espírito. Essa é a missão dele, é o desejo dele. Ele está dizendo, eu vou fazer isso. Só não crie barreiras, só não se justifique, não relativize o ensino do Evangelho. Não, se empenhe junto comigo, é o que Deus está dizendo, para que você seja transformado em luz do mundo e sal da terra. Não adianta ficar dizendo, os evangelhos falam, eu sou luz do mundo, eu sou sal na terra. É mesmo? É? Cadê os frutos? Então, mostre-me os frutos. Então, nós podemos ajudar a Deus ou podemos atrapalhar a Deus. E aí nós temos que decidir. Se a nossa vida vai ser uma rodovia aberta para a palavra de Deus fluir, ou vai ser um terreno minado. Quando a gente escolhe o egoísmo, quando a gente escolhe pensar em nós mesmos, esse é o maior obstáculo, porque fruto é produzido para fora, fruto é produzido para o outro. Ser tu uma bênção, ou seja, sal da terra, luz do mundo. Então, se você volta-se para você mesmo, só pedindo coisas para você, só pensando em você mesmo, você bloqueia a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer produzir para você para fora, de você abençoar os outros, de você frutificar. Então, não dê vazão ao egoísmo, pelo contrário, pense no outro, se importe com o outro, ore pelo outro, seja uma bênção para o outro. Aí o Espírito Santo vai estar agindo. Quem frutifica, queridos, dá razão a Deus. Você só vai crescer dando ouvidos a Deus e permitindo que a semente da palavra cresça. O que Jesus diz? A semente é plantada. Não é? Você vem aqui, a semente, a palavra de Deus é plantada. Só que o que acontece depois? Vem as aves, simbolizando a ação de Satanás, que isso sim, ele se interessa em arrancar aquilo da sua mente, arrancar aquela verdade de você. Vem as pedras, o terreno rochoso, ou seja, o seu coração é duro, o seu coração se alegra superficialmente, mas depois não dá prosseguimento. Ou vem os espinhos e sufocam a palavra. Ou seja, dependendo do que a gente permite estar no nosso coração e na nossa mente, a gente sufoca a palavra e não produz nada. Então, tem aves, tem ação das trevas na sua vida, arrancando a palavra e deixando que não produza nada. Porque veja só, se esses frutos não estão produzindo, queridos, uma dessas três coisas estão agindo na sua vida. Ou a ação das trevas, roubando a palavra, ou um coração de pedra, superficial, um coração que não põe em prática na vida, ou você põe espinhos, ou seja, outros interesses. Interesse por ganância, que o Jesus cita, ou não aguenta as perseguições. Ou são aves, ou são pedras, ou são espinhos, sufocam a palavra de Deus. Então você tem que limpar tudo isso e dar ouvidos ao conselheiro, dar ouvidos ao Espírito Santo. Então veja só, se você nota na sua vida algo que desagrada a Deus, algo que fere as pessoas, algo que incomoda as pessoas, algo que traz tristeza às pessoas, que machucam as pessoas, se você nota isso, algo que você precisa melhorar, quem está te aconselhando a isso? O conselheiro. É o Espírito Santo que está agindo, está te apontando um defeito seu, está te apontando algo que você precisa mudar. Tem esse linguajar que é muito bom. Ele te incomoda naquilo. Você machucou uma pessoa, você ofendeu uma pessoa, você gritou com uma pessoa, você não foi amorosa com uma pessoa. O Espírito Santo está ali te incomodando, falando, olha, você errou, você não fez o que era bom, você deixou de ajudar, você feriu. E quando esse conselho vem, se arrependa. Quando esse conselho vem, peça perdão. Quando esse conselho vem, melhore. Quando esse conselho vem, vá lá tapar as feridas que você causou. Quando vem esse conselho, que o conselheiro vem e fala contigo, qual que é a sua ação?
Sai para lá, Espírito Santo. Não me enche, Espírito Santo. Não. Você relativiza o Evangelho, você se justifica, você bloqueia o arrependimento. Não vou pedir perdão, não vou mudar. Ou seja, o Espírito Santo fala, te convence do pecado, te convence da justiça, te convence do juízo. E você diz não. Você vai em outra direção, o Espírito Santo vai por aqui, peça perdão, melhore, vá lá, tape o buraco que você causou, cure as feridas. Você não, eu vou na outra direção. Você está cancelando e bloqueando o Espírito Santo na sua vida. O conselho que ele te dá, você não está ouvindo. Por isso que Jesus tanto disse, queridos, porque é o que mais acontecia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava falando, estava pregando, estava anunciando, e as pessoas de ouvido fechado, ou então entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Agora, quem está nessa missão de falar é o Espírito Santo, e ele fala o tempo inteiro. Toda vez que vir uma voz na sua alma, melhore, peça perdão, perdoe, seja mais amável, seja mais amoroso, seja mais bondoso, seja mais fiel, tenha mais domínio próprio, tenha mais paciência, tenha mais paz. É ele falando com você. E ele está falando isso o tempo todo, melhore, cresça. E a pessoa, eu preciso de um profeta para buscar a vontade da minha vida, vontade de Deus para a minha vida em relação ao meu emprego. Você está bloqueando a voz dele no que interessa para ele e quer buscar coisas tópicas que nem é muita preocupação de Deus. A preocupação de Deus é que você seja luz do mundo, sal da terra. A vontade de Deus é a sua santificação. A vontade de Deus é produzir esses frutos. É o que ele quer produzir, são os frutos. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz na sua alma, no seu coração. Cresça, melhore, porque ele quer que você transborde, seja abundante em boas obras. Para que quando alguém assistir um vídeo da sua vida, a pessoa vai olhar, não tem identificação nenhuma, não tem placa, não tem momento de você ler em algum livro, não, está vendo ali a sua vida. Essa pessoa é mansa, essa pessoa é bondosa, essa pessoa tem domínio próprio, essa pessoa tem muita paciência, caramba, ela se parece com Cristo. Se aconteceu isso, o Espírito Santo produziu na sua vida a vontade dele. Se não, você bloqueou. Você não quis dar ouvido aos conselhos dele. E aí vai buscar coach, vai buscar terapeuta, vai buscar muita coisa, querendo ouvir a homens, enquanto ele nos deu um poder divino, enquanto ele disse que é poderoso para nos dar toda a graça, quando ele nos enviou um conselheiro para falar no nosso coração, no nosso ouvido, na nossa alma, e o que ele está te pedindo é, me ouça, dê ouvidos a mim, dê razão a mim. E aí você vai se transformar em corpo de Cristo na terra. Amém, queridos? Essa é a missão, essa é a vontade dele. Essa é a missão do Espírito Santo, é o papel do Espírito Santo na terra. E ele está falando o tempo todo. Quem está ouvindo, bom, quem não está ouvindo, ele continua falando. Até o fim dos tempos ele vai falar. Insistindo conosco para que a gente cresça no Evangelho. Porque aí sim, o Evangelho vai se tornar desejável para as pessoas. Por que as pessoas muitas vezes não querem Evangelho, não querem nada? Porque olha para a nossa vida, queridos. Olha para a nossa vida e vê ou a mesma coisa ou até pior. Hoje os cristãos são marcados por discurso de ódio. Quando é que você diria para os apóstolos, porque eles pregavam, conseguiria conceber ódio na vida deles? Se o principal fruto é o amor. Eram pessoas extremamente amáveis, extremamente acolhedoras. Então, como dizem, né, o ditado, as nossas ações falam mais que as nossas palavras. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor fez tudo aqui na terra nos ensinando, deixou a tua mensagem, foi para a cruz, esperando que nós levássemos a sério esse Evangelho, que nós encarnássemos e vivêssemos esse Evangelho, e enviou até nós a presença mais doce, mais maravilhosa do universo inteiro. Uma riqueza que até mesmo nos é mostrado no Atos dos Apóstolos, uma pessoa querendo comprar a presença do Espírito Santo. E o Senhor nos deu de graça essa presença, querendo nos transformar, querendo tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, transformar-nos em presença de Deus na terra, nos transformar em sal, em luz, nos transformar em bênçãos ambulantes.
Ô Senhor, quantas vezes nós temos bloqueado isso nas nossas vidas? Quantas vezes nós não damos ouvidos ao que o Senhor nos fala? Quando vem o conselho do alto, um conselho que nós não merecemos sequer ouvir, e vem esse conselho e nós desprezamos. Quando o Senhor nos aconselha a perdoar, quando o Senhor nos aconselha a pedir perdão, quando o Senhor nos aconselha a curar as feridas, a ajudar a quem está precisando, e a gente dá de ombros ao que o Senhor fala. Que a gente possa, a partir de hoje, dar ouvidos aos teus conselhos e decidir fazer a vontade de Deus como o Senhor nos pediu. Que a gente decida se empenhar a acrescentar a nossa fé, que a gente diz que tem, muitas vezes é uma fé morta, ou como em Apocalipse, pessoas mornas, que não são nem frias nem quentes, e o Senhor diz que quer vomitar essas pessoas, porque não fazem diferença nenhuma, tem uma vida totalmente apática em relação ao que o Senhor quer produzir. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda a tomar essa decisão, diante do nosso egoísmo, decidir amar, diante do nosso descontrole, decidir ter domínio próprio, diante da nossa impaciência, sermos pessoas extremamente pacientes, transbordando nisso, diante da nossa ira, da nossa raiva, das nossas explosões, decidir ser pessoas mansas, pacatas, como o Senhor nos diz, bem-aventurados pacificadores, porque são estes que serão chamados filhos de Deus. Nos ajuda a ser bondosos, a sermos fiéis, a sermos amáveis. Produz em nós, Senhor. Essa é a tua vontade. Esses são os teus sonhos para nós, o propósito de Deus em nós, o objetivo do Senhor. Então que os teus sonhos se cumpram em nós, Senhor. E nos perdoe pelo quanto nós temos bloqueado a tua vontade em nós. Nos perdoe, Senhor. E nos ajude a crescer nisso. Porque nós queremos ouvir cada vez mais a tua voz. Fala, Senhor, nos incomode, nos aponte o caminho, nos aponte a direção, nos aconselhe, Senhor. Com o teu divino poder, o Senhor nos faça mais e mais participar da natureza divina, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos para a vida, para a piedade. Transforma, Senhor, a nossa mente, renova a nossa mente, para que a gente possa viver essa vontade do Senhor. Pessoas que se parecem com Cristo, pessoas que são corpo de Cristo na terra. Senhor, faz esse milagre maravilhoso em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa é a manifestação mais poderosa do Espírito Santo. Quando somos realmente transformados. Quando esses frutos transbordam em nós. Amém?